Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou madrugada, né? Por que não? Meu nome é Alessandro Mariano, você está no Humanas Ensina e aqui nós vamos dar prosseguimento, vamos iniciar mais uma aula hoje, tentando falar de um tema bem bacana para vocês, bem interessante, que possa trazer bastante elucidação às nossas mentes e como é que a gente compreende e entende a história de como ela é dita, né? Se de repente alguma coisa dita aqui você nunca tinha escutado, ou nunca percebeu, ou se já escutou também e acaba tendo essa confirmação disso, nós vamos estar falando hoje sobre a colonização do Brasil, como ela se iniciou. Tá? E como foi isso, né? Como ocorreu todo isso aí. É, o vídeo anterior foi praticamente contando um pouco na verdade, os vídeos que eu tenho feito aqui, eles iniciaram falando sobre a Batalha da Reconquista da Península Ibérica e como isso veio descambando até chegar em Portugal no tempo das navegações, e como se iniciou as navegações e de repente alguém acabou parando por aqui. E no momento que acabaram parando por aqui, as cartas, eu acabei lendo algumas cartas sobre esse momento, né, o que viram, né, o que relataram, qual é a notícia que chegou aí em Portugal no momento do descobrimento, em 1500. E vamos dar uma repassada aqui, vamos dar uma estruturada na história para a gente poder iniciar realmente a aula hoje. Vamos fazer um resumão primeiro, como sempre, depois a gente pega alguns tópicos e a gente vai falando sobre esses acontecimentos, tá? Então fica no seu lugar aí, pega teu papel, pega teu lápis e vamos nessa. Bom, ao estudar como foi a colonização no Brasil, a gente vai falar sobre o século XVI e até o século XIX. Tá? A gente vai buscar conhecer o início da nossa história, nossas origens, a nossa fundação. Essa parte é a mais importante que a gente vai estar navegando sobre ela. Né? Para entender esse período é importante conhecer a motivação de Portugal, as relações com os povos indígenas e negros, e como se deu o povoamento e a exploração do Brasil. Os portugueses chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500, e até 1530 o período foi marcado pelos primeiros contatos com os índios, a defesa do território, a extração do pau-brasil. Essa etapa é mais chamada de pré-colonização. Tá? Então esse início aí desses 30 anos aí foi mais essa pré-colonização, né? Praticamente conhecendo e reconhecendo um pouco do habitat que era novo para os portugueses. Em 1530, Martim Afonso de Souza ele partiu para o Brasil com 50 esquadras para formar o Brasil colônia. Em 1534, o território foi dividido em 15 capitanias hereditárias para ser melhor povoado, desenvolvido e também explorado da melhor forma. Né? Então, chegando aqui na costa do Nordeste, né, a partir de Porto Seguro, onde foi a primeira parada, no início da colonização, ele começa em 1534, já formando as suas capitanias hereditárias. Então, você pega o Brasil, você começa a dividir ele em partes, em fatias. Né? A parte conhecida do Brasil, né, ela foi dividida em fatias, e cada fatia, correspondentemente, mais à frente, ela vai simbolizar ou caracterizar um estado hoje formado. Né? Então essas capitanias elas se dividem para ser mais fácil o povoamento, o desenvolvimento e a exploração do local, e a partir daí é um contexto que a gente vai rever e vai repassar por isso aí mais um pouquinho depois, tá?
Bom, o que a gente vai poder falar hoje nesse vídeo sobre a colonização do Brasil? Eu falei que a gente vai falar nesse vídeo, né? Mas provavelmente a gente pode falar em terminar o assunto em outro vídeo também, tá? Então, qual foi a intenção de Portugal na colonização do Brasil? Esse é um ponto que a gente vai parar. Depois nós vamos falar sobre como foi o encontro dos portugueses com os índios, como que outros povos vieram parar na América, quem descobriu o Brasil, os portugueses ou os índios? Né? Vamos tentar falar sobre isso também. Vamos falar sobre as capitanias hereditárias, o governo geral, como foi estabelecido, o papel dos jesuítas na colonização do Brasil, a escravidão no Brasil colônia, a União Ibérica e a crise no Brasil colônia, a importância dos bandeirantes, a corrida do ouro, o Marquês de Pombal, o fim do período colonial e a miscigenação e identificação nacional. Então acredito que a gente vai ter muita coisa para decorrer e muita coisa para falar sobre esse tema que é muito importante. Ele é a nossa base, né, do brasileiro, né, do espírito nacional, começa tudo por aqui. Então vamos lá. Então, qual foi, ou qual era, né, a intenção de Portugal na colonização do Brasil? Vamos ver o que realmente aconteceu nesse período aí. É comum ser ensinado que Portugal enviou ao Brasil os degradados da sociedade, os bandidos, prisioneiros, o pior tipo de gente, né? Foi esse tipo de gente que Portugal acabou mandando para o Brasil. É como se aqui fosse um castigo para essas pessoas que infringiram leis, né, e algumas coisas assim. Tá? É ensinado que a única intenção era conseguir ouro e que desde o princípio eles eram cruéis para os índios. Só que isso não é real. Isso não condiz com os artefatos históricos da época que datam esse período aqui no Brasil colônia, começando a ser colonizado. Tá? Para compreender, é necessário entender a história de Portugal e a cultura do povo, a cultura dos portugueses. Né? A gente vai falar sobre temas, né? Na verdade a gente já falou sobre o que levou a ocorrer a Guerra da Reconquista na Península Ibérica e como era o povo português naquela época, né? Como eles se comportaram, né, em relação a a vitória que eles tiveram lá na Guerra de Granada. Tá? As grandes navegações fazem parte da modernização, ao mesmo tempo em que carregam uma intenção medieval. Então, quando Portugal começa com as grandes navegações, ele tem, por mais que seja uma grande modernização, né, de Portugal, ele carrega em si a sua intenção ainda medieval, que era de expandir a fé católica. Correto? Quando pensamos em como foi a colonização do Brasil, a gente deve ter em mente duas visões de mundo do imaginário do português, o imaginário dos portugueses. Então, a visão de mundo que eles tinham era exatamente esta. A primeira era transmitir a fé cristã, e o segundo ponto era fazer disto um empreendimento rentável. Correto? Então, espalhar a fé cristã por onde eles passassem e fazer dessas navegações algo rentável para Portugal. Então, esse era o primeiro pensamento dos portugueses quando iniciaram as grandes navegações. Na Europa, Portugal foi o primeiro estado moderno, sobretudo com o dinheiro das ordens religiosas, como a Ordem de Cristo, que eu já comentei, né? Pedro Álvares Cabral era grão-mestre dessa ordem. Ela derivava dos Templários, e foi ele quem conduziu a esquadra de 13 caravelas que chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500, né? As culturas que estavam afastadas há milênios
encontra-se depois de um longo período. Segundo o professor de história Thomas Giuliano, nem indígenas nem portugueses seriam mais os mesmos depois que começaram as grandes navegações, e Portugal tem o seu papel gigante nesse período histórico, né? Então, como foi então o encontro dos portugueses e os índios? Aqui eu quero ler uma carta que Pero Vaz de Caminha lança, né? Até agora não podemos saber se há ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente, que esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. A Carta de Descobrimento do Brasil por Pero Vaz de Caminha. Quando os portugueses eles pisam pela primeira vez em terras brasileiras, eles pensaram que se tratava de uma ilha que se chamava Ilha de Veracruz, ou que se chamava Veracruz, né? É a cruz verdadeira, que é o significado. Esta nomeação inicial evidencia, assim, como um trecho da carta acima, né? Que eles não eram apenas mercadores, mas homens que queriam difundir a sua fé por todo o mundo. Contudo, eles não eram os únicos nas novas terras. Quando chegaram, encontraram tribos indígenas, e várias tribos indígenas, né? É interessante dizer que antes de desembarcarem nas praias da Bahia, os índios subiram nas caravelas primeiro. Tá? Isso serve de metáfora que o jornalista e escritor Leandro Narlock explica bem, né? Os índios viveram várias descobertas. Por exemplo, quando viram galinha pela primeira vez, fugiram, mas bastou um mês para que já estivessem vendendo os ovos para os portugueses. Não, o cachorro foi um instrumento muito útil, já que vigiava a aldeia e encontravam animais, né? Então esse primeiro contato com os portugueses, já se compreende que os índios avistaram os portugueses e eles foram de encontro. Teve alguns índios iniciaram o encontro, foram até as caravelas. Aí eu não sei agora também explicar se foram nas caravelas principais ou nas menores, aonde eles tiveram o primeiro contato, né? E aí começou a sua troca de utensílios, né? Como eu falo assim, o índio não conhecia a galinha. A primeira vez que ele viu, ele se assustou, mas só esperou passar um tempinho para ver como as coisas ocorriam, e eles já começaram a vender os ovos da galinha para os portugueses, né? Então aí já começa a estruturação desse contato dos portugueses com os indígenas. Mas não havia unanimidade no comportamento dos índios. Eles não eram todos iguais, eles nem tinham a mesma cultura. Alguns aliaram-se com os portugueses contra outras tribos de índios nômades aqui no Brasil. Naquela época, eles eram umas tribos que eram violentas. Uma das mais conhecidas era a dos Botocudos. Eles atacavam as tribos fixas. Então, essa tribo de índios, que foi conhecida como Botocudos, eles eram índios nômades que aonde eles chegavam e tinha uma tribo fixa, ali eles atacavam, ali eles roubavam as comidas, e ali tinha suas batalhas, né, suas lutas contra os indígenas fixos, esses índios nômades que andavam aqui pelo Brasil. Então, quando essa tribo fixa, ela teve contato com os portugueses, de início já fizeram ali uma armada, né, um início de uma armada militar, né, para se defender dessas outras tribos nômades que pairavam pelo local e sempre saqueavam essas tribos fixas. Por causa desse tipo de ataque, outras tribos viam os portugueses como
aliados em um tempo de guerra permanente entre os grupos que não se aceitavam de forma alguma. É claro que os portugueses não foram aceitos por todas as tribos que chegaram aqui, ou mesmo as tribos fixas. Então, mas várias tribos se aliaram logo de início com os portugueses que estavam chegando aqui. Além de entender como foi a colonização do Brasil, a gente vai ter a oportunidade de entender bastante de como é compreendida a nossa história, como essa nossa história também é passada era após era, ano após anos, né, por aqui. Então, e vamos entender também, então, como que outros povos chegaram até aqui na América. Como que chegaram na América outros povos, né? Uma das questões mais intrigantes no estudo de como foi a colonização no Brasil é que em torno da presença dos índios vem essas perguntas, né? Vem essas interrogações. Ok, chegaram aqui e tinha índios, mas de onde vieram os índios? Onde eles estavam, né? Como eles apareceram no Brasil? Como que isso se deu? Né? Como eles chegaram da América? Aparentemente, toda espécie humana tem uma ancestralidade comum com o continente africano. Tem todas essas ancestralidades estão ligadas, né? Então é claro que tinha um pé ali no berço do mundo, ali que é uma parte norte da África, e como é que isso ocorreu a chegada até aqui, né? Pensa-se então que pequenos grupos eles dispersaram-se do norte da África para conseguir alimento e além de buscar alimentos, buscar também novas terras, né? Porque os locais que eles estavam ficando estavam cada vez mais habitados, né? As tribos elas tinham uma boa velocidade de aumentar, a taxa de natalidade era muito boa, então eles logo começaram a se dissipar, né? A correr atrás de outros lugares, atrás de mais alimentos e melhores terras, né? A hipótese mais aceita é que durante a Era de Gelo, ou a Era do Gelo, uma enorme quantidade de água ficou congelada e presas nas geleiras. Isso fez com que houvesse uma queda no nível do mar, né? Fazendo emergir tipo como se fosse uma ponte de terra entre continentes, né? A proximidade de continentes, né? Permitindo até uma conexão com a América. Então, você tem uma parte lá do Estreito de Bering, que ele tem uma ponta muito próxima com a América do Norte, e aí a possibilidade que esses grupos nômades foram se distanciando ou chegando em alguns lugares e aproveitaram esse acúmulo de água congelada, essa baixa no nível do mar, para poder atravessar de um continente para o outro, né? E assim continuar a sua peregrinação, a busca de novos lugares, de mais alimento, até chegar no que nós conhecemos hoje como Brasil, isso bem antes de 1500, muito antes de muita coisa acontecer. Bom, caçadores podem ter atravessado esse corredor, tendo descoberto um outro lado e ficado por lá mesmo, né? Com o tempo o gelo derrete, os mares se separam novamente os continentes eles têm essa distância, né, quase que intransponível, que agora você tem um nível do mar mais alto, você já não tem mais a mesma facilidade com o gelo. Aí, como resultado, as tribos americanas perderam o conhecimento das suas origens. E assim eles também não conseguiram tanto passar novamente como ter um retorno. Tá? E assim tiveram que estabelecer realmente a vida aqui nas Américas. Então essa é uma das hipóteses mais aceitada hoje na ciência e
na história, né, na antropologia das civilizações, que poderia ser dessa forma. Tá, com a chegada dos portugueses ao Brasil e o seu contato com os índios, milênios de separação cultural, linguística e fenotípica foram rompidos então. Esse reencontro parecia um milagre da vida e da persistência em sobreviver. Os nativos americanos estavam há pelo menos 10 mil anos separados pelo oceano. Na Europa, na África e na Ásia havia troca cultural, né, expansão, troca de ideias, de tipo de compartilhamento nos avanços das civilizações. E diferente do que ocorria aqui nas Américas, né, era chegado o momento então de partilhar todo esse patrimônio com aqui as Américas. Então tudo aquilo que estava ocorrendo, que ocorreu na Europa, essa troca de conhecimento, tudo que essas expansões tecnológicas da época, né, que chegou em várias tribos nômades, em várias tribos fixas, né, em várias civilizações já formadas, vários reinos, várias casas de nobres e tudo mais. Na Europa ela teve muito mais, ela correu muito mais a informação, né, e as tecnologias, e agora chegou a vez das Américas também partilhar dessas informações, partilhar dessas tecnologias, partilhar desse tipo de conhecimento, e daí fluir então um novo tempo, um novo conceito dos povos agora das Américas também. Então tá. Então quem descobriu o Brasil? Os portugueses ou os índios? Dá para se perguntar, né? Afinal, né? A história, ou pelo menos a gente coloca sempre na história como os portugueses como descobridores. Mas realmente foram eles que descobriram o Brasil primeiro. Então, e esses índios que chegaram antes, né? Eles também não descobriram o Brasil? Qual é a sua participação nisso, né? Dá pra gente pensar ter muitas ideias sobre isso ainda, né? Há quem diga que a propriedade era dos índios e que os portugueses eram conquistadores e não descobridores. No entanto, os índios não tinham noção de propriedade privada. Nunca tiveram, pelo menos até a época, né? A noção de posse de terra não existia para o índio, né? Nem de forma individual, nem de forma coletiva. Então o índio ele era bastante separado dessa ideia de propriedade privada, né? Isso não passava pela mente ou pela cabeça de nenhum dos povos indígenas que se tem notícia até o momento, né? Eles ocupavam uma extensão limitada de território, que tanto mais crescia quanto mais ela era explorada. O mesmo acontecia com outras tribos, e quando se encontrava o resultado era guerra. Então, conforme uma tribo ela ia conquistando um pedacinho aqui, um outro pedacinho ali, ela ia se movimentando, né, porque praticamente eram nômades. Só depois de muito tempo os indígenas aprenderam a ter uma tribo fixa, né, num local fixo. Então, quando se encontraram, com certeza, praticamente quase sempre isso era resultado ou resultava-se em uma guerra de conquista, uma guerra de território, não para conquistar o território, mas para passar por ele. É interessante isso. Bom, ainda não havia Brasil, não havia noção de uma identidade nacional, cultural e territorial. Isso só será formado bem mais à frente, bem posterior isso vai acontecer. O contato entre os povos não foi fácil. A corte tinha que proteger o território, era necessário ter navegadores dispostos aos riscos de migrar para um lugar desconhecido e de adaptar-se a uma vida simples, né? Os convívios com os índios e aprender a empreender num local. Então
as tecnologias ou aquilo que Portugal poderia ofertar e oferecer lá na Europa não existia aqui no Brasil nessa época, né, de descobrimento. Então, às vezes, para o navegador largar a tecnologia que existia na Europa até o momento, para vir para o Brasil, um local que começava a sua colonização, começava a sua expansão e exploração, o navegante ele tinha que estar muito disposto para isso. Né? E como já comentei no início do vídeo, falei isso em outros vídeos também, o sentimento e o coração do português ele era bastante voltado para essas aventuras, né? Para difundir a fé. Eles queriam também espalhar a sua fé, mas também queriam conquistar locais e fazer disso algo que fosse rentável. Então, através disso aí, acho que isso anulou um pouco do medo de alguns de atravessar um oceano e vir parar aqui no Brasil para tentar empreender algo novo aqui, né? E também eles tinham que ter um bom contato com um bom convívio, né, com os índios locais. Ok? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre escambo. O único incentivo comercial que a corte podia oferecer à exploração a exploração era do pau-brasil para a tintura. Ela não tinha outra coisa com que mais ela poderia fazer a sua troca, barganha ou negociata, né? Os indígenas eles sabiam onde havia o pau-brasil, como cortar o pau-brasil e como transportar o pau-brasil, né? Então, nesse contexto surgem o que a gente chama de trocas. Então, começou ali então as trocas. Algo que os portugueses queriam, algo que os indígenas sabiam aonde tinha, como cortar e como trazer, e aí começa então um período mais próximo dos índios e dos portugueses, que era as trocas, né? Do ponto de vista indígena, a madeira não tinha valor, pois estava em toda parte, né? A troca para os índios era vantajosa, algo que eles tinham há muito tempo e a quantidade muito grande, para eles não tinham tanto valor quanto tinha para os portugueses, né? Algo novo para os portugueses. Então, esse valor subjetivo que que os portugueses deram para o pau-brasil não era o mesmo valor subjetivo que os índios tinham para essa árvore, né? Então foi muito fácil começar a fazer negociatas e trocas com o pau-brasil, né? Bom, os índios eles entregavam um pedaço de madeira para receber um objeto que eles queriam e não tinham, até como um espelho mesmo. Tem muita gente que fala que essa ideia de o português praticamente hipnotizou o índio com espelho, é total verdade, que o índio só via a sua imagem no rio, né? Em lugar nenhum mais, né? Então agora os portugueses presentearam com algo que eles queriam. Então o valor subjetivo que os índios tinham para o espelho era muito maior do que o valor subjetivo que o português tinha para o espelho. Assim como o valor subjetivo que o português tinha para o pau-brasil não era o mesmo valor subjetivo que o índio tinha para o pau-brasil. Então aí começa as suas trocas. É um período de trocas, durou muito tempo e foi grande, foi muito grande esse período aí. Tá? Então eu acho que os dois lados viram vantagem nesse período, né? Bom, primeiro, as expedições elas foram de reconhecimento e de estabelecer um local para contato comercial. Depois houve também a expedição de povoamento, porque a França queria o território e era preciso defender o território, né? E o que não aconteceria sem a ocupação das extensões da terra. Então dá para entender por aí que assim que Portugal começa a fazer a colônia,
começa a colonizar o Brasil e começa ali a haver algumas trocas, e já começa a trazer o pau-brasil para a Europa, e começa, né, dar um período grande de vantagens aos portugueses, a França já tinha um olho grande para isso, né? Então, o que, que os portugueses pensaram logo no início? Então, nós já reconhecemos o local, nós já temos uma identidade com os índios, né? Já tem essa proximidade com os índios. Então, nós temos que povoar, porque é necessário a gente se preparar se por um acaso alguma outra nação queira ir também ao Brasil para invadir e ali pegar para si aquilo que foi encontrado pelos portugueses. Então começa então essa ideia de povoamento e de colônia, né, para proteção, e os franceses estavam com os olhos bem abertos para o Brasil, querendo muito chegar aqui também e começar a explorar como Portugal estava explorando, né? Mas o Império Português não tinha finanças, né, para povoar o Brasil. Então ah, a estratégia que eles tinham para conseguir isso foi através das capitanias hereditárias, né? Eu quero falar um pouco das capitanias hereditárias, mas eu quero iniciar com elas a partir de um próximo vídeo, porque esse já está ficando um pouquinho longo. A ideia era só dar um esboço de como começou a colonização, então ela começa praticamente dessa forma. Os portugueses chegando e tendo o primeiro contato com os índios, e esses primeiros índios que foram até as caravelas, foram até os portugueses para se reconhecer e para ali fazer uma, uma amizade sem querer nada em troca, sabe? Mas para se ajudar a combater a outras tribos também queriam invadir as tribos fixas, né? Então começa essas amizades sem interesse nenhum dos dois lados, né? E daí então começa as suas trocas, né? Seu escambo de produtos, tanto dos portugueses para os índios, dos índios para os portugueses, e isso abre os olhos de outras nações na Europa, e Portugal então tem que usar de uma estratégia para fazer com que o Brasil seja povoado e guardado pelos portugueses, tá? Então, num próximo vídeo a gente vai falar mais sobre as capitanias hereditárias daqui para frente, tá? E se você gostou deste momento agora, se isso foi bastante alusivo para algumas histórias que já ouviu, tomara que tenha gostado, né? É um assunto bem interessante da gente ver, que é a nossa base, a base de como começa o Brasil. E dá para tirar também algumas histórias, né, de mitos, que quem veio para cá veio praticamente só bandidos para cá, né? E a verdade não é bem essa. Existem vários documentos que comprovam que não foi bem assim. É muito pueril achar que foi mandado só bandido para ficar aqui no Brasil. Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. E fica bem, se cuida aí e até mais. Tchau!